Olá pessoal, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é facilitar o aprendizado de todos aqueles que tiveram topografia em seus currículos e pelo tempo passado já esqueceram alguma coisa e eu me proponho a colaborar com essa recordação e com o ensino daqueles que estão iniciando. Então, nesta aula de hoje, vamos tratar desse assunto de topografia e estradas, né? Vamos dissertar e discutir e resolver um exercício sobre distribuição da superelevação em curva horizontal circular simples e o cálculo das cotas de seus bordos. Nesta aula, neste vídeo agora é sobre a parte 1, mas ainda há a parte 2 e a parte 3. Eu dividi esse assunto em 3 partes para que não ficasse muito longo e eu pudesse desenvolver cada parte de maneira mais didática possível. Nesta primeira parte, nós vamos ver como se calcula o comprimento da curva de transição e como se calcula as estacas dos pontos notáveis desse trecho entre a curva de transição e a tangente. Então vamos a ela. Então vamos fazer o comprimento, vamos calcular o comprimento da transição e o cálculo das estacas dos pontos notáveis. O problema, o exercício, né, está assim enunciado. Vou lê-lo calmamente para que todos entendam. 2 alinhamentos retos de uma estrada são concordados por uma curva horizontal simples à direita, com ângulo central de 27,264 graus e desenvolvimento circular de 90,88 metros e raio igual a 600 divididos por π metros. Crie um trecho de transição para distribuir uma superelevação máxima a fim de reduzir o desconforto do impacto das forças laterais quando um veículo acessar a curva com velocidade igual a 65 kph, km por hora. Considere 70% do trecho da transição antes do PC, do ponto de curva, e 30% depois dele. No PT, 30% da transição pertencerá ao trecho circular e 70% se situará após esse PT. A distribuição da superelevação máxima terá a taxa de variação de 2%, 1 para 50. Calcule as cotas dos bordos da estrada para a variação estipulada da superelevação, tendo-se que a cota do eixo na estaca 0 mais 0,00 metros é 234,40 metros. Rampa longitudinal, 3,2% em todo o trecho. Superelevação máxima da curva, 6%. A largura da faixa, 3,50 metros. A estaca do PC é igual a 4 mais 7,88 metros. A estaca do PT, 8 mais 18,68 metros. E dá-se também aqui a seção transversal da estrada. Temos as 2 faixas de trânsito e há um caimento a partir do eixo da estrada para o bordo interno e para o bordo externo, né,
de menos 2% para a questão da drenagem e atendendo também a questão do atrito longitudinal, de acordo com a natureza do pavimento da estrada, que isso é objeto de outras aulas. Bom, vamos então fazer um resumo dos dados. O ângulo central, que está aqui, o ângulo entre o alinhamento dessas duas curvas, vemos aqui nesse esquema da curva circular aqui em planta, o ângulo central é o ângulo entre esses dois alinhamentos, 27,264 graus. O raio dessa curva circular, 600 sobre π metros. N é a superelevação máxima, a superelevação normal, estipulada pela condição do exercício, 6%. E a curva de transição não vai ser uma espiral, aqui é o trecho da estrada, o móvel vem reto na tangente e passa para a curva circular e depois vai para a tangente, né? Na tangente aqui temos o PC, quando passa da tangente para a curva circular, e aqui o PT, quando termina o trecho circular e vai para a tangente. Então aqui vai-se fazer uma superelevação, né? Vai-se levantar o bordo externo da estrada para combater a força centrífuga, seguindo esse critério. Vai-se considerar que nesse trecho em transição, 30% dessa parte de transição, dessa curva de transição, ficará na parte circular depois do PC. E 70% antes do PC. 70% do comprimento da transição que nós não sabemos qual é. E lá no final da curva a mesma coisa. Antes do PT, 30% ficará na parte circular e 70% no trecho já da tangente para a curva seguir seu caminho. Então é nesse trecho em amarelo que nós vamos fazer a distribuição dessa superelevação de 6%. Então aqui vamos ter aqui nesse final da superelevação 6%, depois no trecho circular, propriamente dito, continuará a superelevação de 6%, continua aqui os 6%, né? Aqui os 6%, e nesses 30% vai se diminuindo a superelevação, diminuindo, passa pelo PC, sempre diminuindo até chegar aqui ao trecho em tangente, que vamos ver como é. A taxa da distribuição da superelevação será 2%. A cota do eixo, na estaca 0, temos aqui em perfil, aqui o perfil, que aqui temos o trecho da estrada em perfil, sempre ascendente, com a rampa de 3,2%, isso foi dado no problema, e a cota aqui, nessa estaca 0, será 234,40 metros. A largura da faixa, 3,5 metros, a estaca do PC e do PT, temos aqui 4 mais 7,88 e a do PT 8 mais 18,68. E para incógnitas, a incógnita geral é a distribuição da superelevação e as cotas dos bordos para que a topografia possa implantar no terreno essas cotas para que a terraplenagem leve todo o terreno a esse ponto e depois a pavimentação faça seu pavimento final respeitando essas cotas. Tá? Então vamos adiante. As estacas notáveis e distribuição da superelevação. Temos aqui então um esqueminha de como será o nosso problema, né? Então aqui numa perspectiva temos a faixa da estrada, assim cinza. Então aqui o móvel vem da parte em tangente, em que a rampa, aqui a inclinação da seção transversal
a partir do eixo. No nosso caso é 2% de caimento para um lado e para o outro, nos dois bordos, e esse menos 2% no bordo esquerdo, que vai variar, vai sendo elevado até chegar ao nível 0%, e o bordo direito permanece sempre, no nosso caso, com menos 2% até chegar aqui. A transição propriamente dita, a curva de transição, começa quando chega-se com essa inclinação do bordo externo aqui a 0%. Então, essa transição aqui de 0%, variando naquela taxa de 2% por estaca, até chegar a 6%, ela vai sendo mostrada aqui, né? E temos aqui o PC, de tal modo que a curva de transição terá um comprimento de 73% aqui antes do PC, entre a inclinação do bordo externo 0 até chegar aqui ao PC, numa inclinação que nós vamos determinar quanto é, 70%, e depois, já entrando na curva circular, teremos os 30%. Depois, o móvel continua aqui na pista, e chegando aqui fica no final da transição, e ele então, esses 30% ainda estão no trecho circular, ainda não chegou no PT, ela está em 6%, que é o nosso valor máximo, e vai descendo e continua descendo aqui nesse outro trecho até chegar ao 0%. E na direita aqui nós temos esse esqueminha dizendo isso. Temos o bordo externo, aqui do lado esquerdo, o bordo interno. No bordo externo temos esses dois caimentos aqui de menos 2%. E os bordos externos, no caso, esse da esquerda, ele vai se elevando, até que vai chegar ao nível em 0%, o da direita permanece sempre em menos 2%, e depois, nesse nível de 0% até chegar ao PC, nós temos então 70% aqui do comprimento da curva de transição, e depois do PC, vamos ter 30% da curva de transição, e continua-se a elevar o bordo externo até se chegar à elevação máxima aqui, né? Tranquilo, senhores? Então vamos adiante. Essa é uma visão geral da solução que vamos perseguir. Essas estacas dos pontos notáveis, então, eu assinalei aqui. Temos essa estaca aqui, que eu chamei de x1 mais x00, que é quando o bordo externo alcança o nível 0%. Depois, o final da transição será a estaca x2 mais x00, que é o final da transição. O começo lá da perda da elevação, né, do segundo bordo da transição, vai se dar na estaca x3 mais xx, quando ela vai começando sai da estaca da inclinação transversal de 6% e começa então o bordo externo a perder inclinação até que chega na estaca x4 mais xx, o bordo externo estará em 0% em nível e dali em diante o bordo externo continua descendo para chegar ao menos 2%, lá na estaca x5 mais 00 e prossegue então em tangente. Temos então essas estacas que nós vamos procurar determinar esses valores. Essas estacas que eu mostrei aí com notáveis. Bom, vamos fazer uma ilustração da taxa de variação da superelevação. Então, o que eu falei, vamos mostrar aqui nesse filmezinho.
Então o automóvel, ele entra na seção 2, está em menos 2%, o bordo direito aqui no caso, e vai variando até que chegue a 0% no 2. Chegando então, continua a inclinar até que chega em mais 2%, então todo o bordo dos dois, a estrada toda, inclina e permanece inclinada ao longo do trecho circular até que chega nessa seção D e vai se perdendo a inclinação, a estrada toda, até chegar em 2%, então só o bordo externo é que começa a variar, até chegar a 0%, e continua inclinando, né, perdendo inclinação, até chegar ao menos 2%, e o automóvel prossegue no seu destino em tangente. Então é isso que vimos direitinho. Então, falamos então, nesse comprimento do trecho em transição, temos que descobrir o valor dele. Chamei de LR, né? Vamos ver como ele se calcula. Temos aqui esse esqueminha de novo, e chamei de LR esse trecho da transição, né? Em que a estrada vai, quando o bordo externo for 0, até quando esse bordo externo tiver a inclinação máxima, no nosso caso, 6%. Então aqui o móvel, quando ele vier numa reta, a força centrífuga dele, a força centrípeta, é 0. Aqui no caso, eu estou chamando como J, a aceleração centrípeta. Essa força de aceleração centrípeta, que continuará 0 aqui, enquanto o móvel vai percorrendo aqui, entrando na estrada, até que o móvel chega aqui, nesse começo da transição, e a aceleração centrípeta aqui é 0. Essa aceleração centrípeta, na hora que nós formos entrando na curva, o passageiro ele vai sentir um desconforto, porque na curva vai ter a força centrífuga mandando ele para fora da curva, e ele então vai ter que reagir com uma aceleração centrípeta de modo a que se mantenha na posição vertical lá dentro do veículo para que possa fazer a curva. E vai chegar então lá na aceleração máxima, né, centrípeta, aqui quando a inclinação for máxima, a superelevação for máxima, com esse valor JC, que é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa aceleração centrípeta, então, ela vai variar de 0, aqui no início da transição, até JC igual a V2 sobre R, lá onde a inclinação transversal for máxima. A condição do problema é que não haja mudança brusca na aceleração, e nessa aceleração que é necessária para a passagem da aceleração centrípeta, de 0 no início da transição, para a aceleração JC igual a V2 sobre R, lá no final da transição. E para que não haja uma mudança brusca, essa variação de 0 até o JC, ela tem que se dar num certo intervalo de tempo t, o qual não deve ser muito curto para não produzir desconforto. Essa é a condição do problema. Nós temos que fazer essa variação da aceleração centrípeta, temos que escolher, né, esse comprimento LR, para que num certo tempo essa variação da aceleração centrípeta não cause desconforto, né? Vamos ver como é que vai haver esse incremento da aceleração centrípeta de 0 até JC. Nós vamos obter esse incremento dividindo J por esse tempo t. Vamos gerar assim
uma aceleração J2 na unidade de tempo, ou seja, vamos ter uma aceleração da aceleração centrípeta. Então, dividindo a aceleração centrípeta V2 sobre R pelo tempo t, vamos ter aqui uma aceleração da aceleração centrípeta. Isso é o que nós queremos que seja feito com certo conforto. O comprimento da transição será percorrido por uma velocidade v num tempo t. Então, esse tempo t será o comprimento da transição, que nós não sabemos, pela velocidade que o móvel gastou para percorrer esse tempo t, gastou nesse tempo t. Agora, como essa aceleração da aceleração centrípeta já está nessa expressão que nós vimos, V2 sobre R divididos por T, nós vamos então dividir essa aceleração pelo tempo T que está aqui em cima. Esse tempo T que é de acordo com os nossos parâmetros do problema, que é o comprimento da transição LR e a nossa velocidade de projeto. Temos então aqui os nossos parâmetros de projeto amarrados a esse tempo t, que vai haver essa variação na aceleração centrípeta de 0 até V2 sobre R. Então temos então aqui a aceleração da aceleração centrípeta, é V ao cubo, né? Porque esse V que está aqui, ele vai para o numerador, multiplicar o V ao quadrado, fica então V ao cubo sobre R vezes LR. Portanto, o comprimento da transição que estamos procurando é a velocidade ao cubo sobre a aceleração da aceleração centrípeta vezes o raio. Temos então que a velocidade aqui é em metros por segundo, o raio da curva em metros, a aceleração da aceleração centrípeta é metros por segundo ao cubo e LR é o comprimento da transição em metros. Agora, se a velocidade que nós considerarmos for em quilômetros por hora, temos que fazer uma transformação desses quilômetros por hora para metros por segundo. Então, o quilômetro vale 1.000 metros e a hora vale 3.600 segundos, como está aqui. Então, é só fazer essa continha. Vou passar esse 1.000 aqui dividido 3.600 segundos e fico, então, aqui com essa expressão. 1 sobre 3.600 divididos por 1.000 e o denominador não se altera ali, né? Então, fazendo essa divisão e tirando esse 3,6 aqui para fora do parêntese, ele sai elevado ao cubo. Então, 3,6 ao cubo vezes J2 sobre V2 sobre R. Essa é a expressão que nos dá o comprimento da transição que estamos procurando. A norma do DNR recomenda, para que haja esse conforto nessa passagem do trecho reto para a curva, que a aceleração da aceleração centrípeta seja 0,6 metros por segundo ao cubo. Então, considerando na expressão de J2 esse valor aqui da norma, 0,6, nós vamos ter então a fórmula de Barnett, que é o comprimento da transição LR, 0,036, velocidade ao cubo, aqui já está em quilômetros por hora, sobre o raio em metros. Então, a condição do projeto é que o comprimento da transição fique condicionado à aceleração da aceleração centrípeta de 0,6 metros por segundo ao cubo seja respeitada pela velocidade de 65 km por hora. Isso é outra condição do projeto. A velocidade ali, imposta aqui nessa parte do problema, é 65 km por hora. Então, vamos substituir a velocidade por 65 aqui na expressão de Barnett e temos então aqui, fazendo essas contas, coloquei o π com 3,14 porque estamos considerando apenas 3 algarismos significativos, já é suficiente. Então o π pode entrar com 3 algarismos significativos.
Não estranhe isso, mas é uma precisão aceitável. Então, como deu 51 e pouquinho, né, vamos adotar um valor redondo para os cálculos, fica melhor. Vamos adotar o comprimento da curva em 50 metros. Ok, então já temos o comprimento da nossa curva de transição. Vamos agora, então, determinar as estacas dos pontos notáveis. O comprimento da curva de transição é 50 metros. Então, o valor de suas partes em pedaços de 20 metros, né, quer dizer, em estacas de 20 metros, será uma parte desse LR, que é o 70%, 70% de 50 metros, 57,35, são 35 metros. Os 70% são 35 metros. Em pedaços de 20 metros, dá 1,75, que é igual uma estaca mais 0,75 de uma estaca, de um pedaço de 20 metros. Então, os 35 metros, traduzido em estacas, é uma estaca mais 15 metros. Analogamente, aquele outro pedaço, depois do PC, que é o 30%, né? 3 vezes 5, 15, né? Então, daqui 30% de 50 é 15 metros, em estacas, divididos por 20, dá 0,75, então é 0 estacas mais 0,75 de uma estaca, quer dizer, de 20 metros. Então, em estacas, aquele pedaço de 15 metros é 0 estacas mais 15 metros. Aqui na nossa perspectiva, então, nós temos essas nossas estacas notáveis que nós vamos determinar. Nós já conhecemos as estacas do PC, 4 mais 7,88, a estaca do PT, 8, mais 18,68, foram dados do problema, e temos então que determinar aqui, então queremos determinar essa estaca x1, x2, x3, x4, que nós sabemos que representam aqui. Essa x1 representa o início da curva de transição, vai ter esses 70%, que são os 35 metros, até chegar ao PC. Depois temos essa x2, que é o fim da curva de transição. Mesma coisa lá no segundo tramo lá da curva de transição. A x3 vai aceitar o final aqui ou no caso da transição lá no segundo tramo. Os 30% vão ser na estaca do PT. Depois essa estaca x4 será a estaca correspondente ao final da transição desses 70%, desses 35 metros aqui, né? Dessa estaca x3 anda 15 metros, e daqui do PT para cá vai se ter 35 metros da estaca da curva de transição, que será essa estaca x4, e depois dessa estaca x4, a rampa, a inclinação transversal aqui do bordo externo é 0%, e esse bordo externo terá que passar de 0% até menos 2%, isso se dará na estaca x5 que nós queremos determinar. Vamos então a elas. Início da transição, que é essa estaca x1. O início da transição, essa estaca x1, ela será igual à estaca do PC que nós conhecemos, tirando esses 35 metros. Se nós pegarmos essa estaca do PC, que é 4 mais 7,88, e tirarmos a quantidade de estacas aqui correspondente a esses 35 metros, vamos ter quanto vale essa estaca do x1. Então temos aqui PC é 4 mais 7,88. Tá? Eu vou então tirar uma estaca aqui do 4, passar uma estaca para cá para facilitar a conta. Tiro uma estaca, são 20 metros, então esse PC vai ficar como se fosse estaca 3, eu trouxe 20 metros aqui da estaca, somo nesses 7. Então vai ficar estaca 3 mais 27,88.
Então agora eu posso subtrair os 35 metros, que corresponde em estacas a uma estaca de 15 metros. Então 27,88 menos 15 dá 12,88. E aqui 3 menos 1 dá 2 estacas. Né? Então esse 2 estacas mais 2,88 é essa estaca do X1, né? Do X1. Essa estaca do X1 ali, que vocês estão vendo aqui, que eu já falei, essa será a estaca 2 mais 2,88. E agora o fim da transição. O fim da transição, nós estamos vendo aqui, analogamente como nós fizemos no início, nós vamos pegar aqui na estaca do PC e somar a estaca do PC esses 30 metros. E vamos ter essa estaca aqui do X2. O 30 metros em estacas nós estamos vendo ali, é 0 mais 15 metros. Então vamos lá. Estaca X2 mais XX vai ser igual a estaca do PC mais 15 metros, como eu falei a vocês. Então, a estaca do PC, 4 mais 7,88, somando aos 30 metros, que é em estacas, dá 0 mais 15 metros, 7,88 mais 15 dá 22,88 metros, e aqui 4 mais 0 dá 4. Aqui passou de 22,88, então passou de 20 metros. Passou de uma estaca, temos que tirar 20 metros daqui e adicionar aqui esse 4 que vai passar para 15 estacas. E aqui tirando 20 metros fica só 2. Então, essa estaca do fim da transição, aqui, essa X2, vai ser então a estaca 5 mais 2,88. Espero que estejam entendendo direitinho. Então vamos iniciar o segundo tramo da transição, que o início dele era essa estaca X3. Essa estaca X3, que nós estamos vendo aqui analogamente, será a estaca do PT menos os 15 metros. Está vendo como é simples? Ó? Então a estaca do PT é 8 mais 18,68, tirando os 15 metros, que em estacas é 0 mais 15 metros, 18,68 menos 15 dá 3,68 e 8 menos 0 dá 8. Então essa estaca aqui, do final, do início da transição aqui do segundo tramo, né, que ela vai iniciar aqui, esse X3, vai ser estaca 8 mais 3,88. Agora o final do segundo tramo da transição, que será essa estaca X4 mais XX, né? Será o final, né? E é tranquilo, eu vou pegar a estaca do PT, que eu conheço, e vou somar esses 35 metros, que é os 70% dos 50 metros aqui desse comprimento da transição que nós já determinamos. Então a estaca X4 vai ser a estaca do PT mais os 35 metros. Temos aqui o PT é 18 mais 68, somando aos 35 metros em estacas, que é uma estaca mais 15 metros, nós temos 18 com 68,68 com 15 dá 33,68, 8 com 1 dá 9. Aqui, essa quantidade em metros passou de 20 metros, passou de uma estaca. Temos que tirar 20 metros daqui, que é uma estaca, e passar aqui, que em vez de estaca 9, vai ser estaca 10. E tirando 20 daqui, vai ficar 13, né? 33 menos 20 dá 13. Então aqui vamos ficar com estaca 10 mais 13,68. Então essa estaca X5 será essa 10 mais, essa estaca, no caso X4, né? Será 10 mais 3,68, né? E agora vem a estaca, o retorno ao trecho normal da estrada, né? O retorno ao trecho normal da estrada, que é esse trecho aqui que fica menos 2 no bordo externo e menos 2 no bordo interno, ele vai se dar quando passar dessa inclinação 0 para o menos 2, que vai ter que ser num comprimento M.
tem esse comprimento M aqui que vai permitir passar dessa estaca aqui de 0 para esse, né? Então vamos lá. A estaca x5 será igual à estaca do x4, que nós já vimos aqui, que vale 10 mais 13,68, somado a esse M em estacas, né? Esse N ainda será determinado. Nós ainda vamos determinar esse valor de N, tá? Então vamos em frente. Então vamos ver um resuminho aqui, didático, direitinho, que nós já vimos, né? Então vamos ver, chegamos a todas essas estacas aqui, do primeiro tramo e do segundo tramo. Temos aqui esse trecho para a passada de -2 aqui, a inclinação menos 2%, até 0. Temos um comprimento M que nós não sabemos, que é igual a esse comprimento M, de passar aqui de 0 para -2. Não sabemos, esse é o resuminho que nós estamos aí, né? Então temos aqui, resumidamente, 1 é a estaca do aumento da inclinação da transição do bordo externo da tangente de -2% para 0%. A estaca será determinada, eu estou mostrando aqui como é que vai ser determinado quando a gente souber quanto vale o M. Sabendo quanto vale o M, já sabemos essa estaca aqui do 0% que vale estaca 2 mais 288, é só chegar nesta estaca e subtrair esse valor de M em estacas. Vai ser M lá dividido por 20, vai dar o valor em estacas. E depois a estaca 2, que é o início da transição, que é com 0%, já vimos que é a estaca 2 mais 2,88. A estaca 3, o início da transição. No caso aqui, eu fiz o resumo colocando o PC em ordem crescente. Já temos aqui o PC, 4 mais 78. Temos aqui a estaca do final do primeiro trecho da transição, que vai ter essa inclinação máxima da seção transversal da estrada, que é 6%, 5 mais 2,88. E o início do segundo trecho, que é essa estaca, trecho da transição, que é a estaca 8 mais 38. E 6, a estaca do final, o final da curva circular aqui, que vai ser ainda com aquela inclinação de 6, máxima de 6%, que vai ser, no caso, a estaca do PT, que eu tirei esses 30 metros, no caso, esses 30%, né, 15 metros em estacas, estaca 8 mais aqueles 388, e a continuação aqui nós temos 7, a estaca do final do segundo trecho, esse segundo trecho da transição, que é quando a inclinação transversal do bordo externo fica 0, estaca 10 mais 3,68, e 8 é voltando para a inclinação transversal de -2% aqui, e então na estaca vai ser essa estaca 10 aqui, somando esse M em estacas de 20 metros. Quando soubermos o valor de M, é só somar, já teremos ele aí. As inclinações das seções transversais desconhecidas, nas estacas notáveis que dependem do comprimento M, é a saída e entrada na tangente, né? e das estacas inteiras. Essas estacas são fracionárias. Temos que depois determinar as estacas inteiras. Serão determinadas a seguir. Então vamos ver qual é o valor de M. M é a distância necessária, como vimos naquele esquema, para a inclinação transversal passar de -2% para 0%, e depois lá no final da transição, de 0% até -2% de novo. Errei aqui. Aqui é -2%. Ela vai passar de novo a -2%. Eu errei ali. Bom, aqui tem um esqueminha. Temos esse esqueminha aqui. Então, nesse esquema, nesse gráfico aqui, temos aqui no eixo vertical o valor da inclinação da seção transversal da estrada, né, nas estacas correspondentes,
E temos uma poligonal em azul e uma poligonal em vermelho. Aqui no início, nós começamos, nós temos aqui que a poligonal em azul representa o bordo externo da estrada. E essa poligonal em vermelho, o bordo interno, né? O bordo externo é aquele por onde o móvel está percorrendo, o que vai ser levantado para permitir a superelevação. Então aqui, no início, em tangente, tanto o bordo externo quanto o bordo interno, ambos estão com menos 2%. Eles vêm. Até que vai chegar a um determinado instante, a uma determinada estaca, que nós ainda vamos determinar, e o bordo externo vai começar a inclinar até, ele vai inclinar até ficar zero. Enquanto o bordo externo inclina até ficar zero, o bordo externo permanece com menos 2%. E o bordo externo, que vai chegar aqui com essa inclinação, com esse valor zero aqui, que esse H1 é zero, o bordo externo continuará a inclinar com mais esse trecho aqui, M, que vai chegar até mais 2%. Então, o bordo externo vai variar assim, de menos 2% até mais 2%, num valor M e mais M. Depois que o bordo externo chegar a mais 2%, então tanto o bordo externo em azul quanto o bordo interno em vermelho, eles vão variar continuamente. Os dois, a estrada toda vai inclinando toda, vai passar aqui, chegando aqui 70% da curva de transição vai chegar ao PC aqui, o bordo externo e o bordo interno, os dois se inclinando igualmente, continua a se inclinar até que vai chegar, no caso, 30% depois do PC, o bordo externo fica na inclinação máxima, no nosso caso 6%, e do mesmo valor, menos 6%, fica o bordo interno, e vão prosseguir no trecho circular da estrada. Isso aqui é o trecho circular. Os dois no trecho circular, com mais 6% no externo e com menos 6% no interno, até que vai chegar ao final da transição e vai chegar ali com 30% antes do PT, o bordo externo começa a inclinar, perdendo inclinação, e o bordo externo também começa a se inclinar também, né, ficando menos negativo, né, vai indo direitinho, até que vão chegar aqui, no caso, a uma cota igual a 2% aqui, e vão prosseguir juntos aqui no final da transição. Aqui será 0%, no final da transição, o externo já estará com menos 2%, o interno, né, o externo está em 0 e o externo está em menos 2%, vai parar de inclinar em menos 2%, e o externo está em 0%, o externo continua a inclinar até chegar a menos 2%, e os dois prosseguem com menos 2% sempre. Então temos que determinar, então, no caso, esse valor de M. Então reparem aqui que nós podemos formar triângulos, sabendo as inclinações. Esse H2 aqui, esse H2 maiúsculo, no caso é a inclinação máxima, é os 6%. E essa inclinação, esse M aqui, de menos 2 a 0, vai ser o mesmo valor de 0 a mais 2. E de 0 até mais 2, temos então esse H1, que é 2%, aqui no caso é menos 2, mas é igualzinho esse valor de 2%. Temos dois triângulos semelhantes. Então, vamos fazer essa razão de semelhança.
Então, esse H2 aqui, H2, que é a inclinação máxima, está para o comprimento total da transição, essa parte aqui de zero, né? Chegou a zero até o 6% e a transição. Então, H2 está para esse LR, e o LR está aqui, ó. Está ele aqui, ó, o LR, é o comprimento total da transição. Assim como esse H1, que é esse menos 2%, está para esse M aqui, que eu quero saber quanto é, para ele chegar de menos 2 a 0, está ele aqui. Então eu sei tudo, sei o H2 e sei o H1, eu tiro o M, né? O M é igual a H1 sobre R vezes LR. A distância M referente a 0, de 0% a mais 2 é a mesma de menos 2 a 0, né? Direitinho. Então M será, o H1 são 2%, o H2 é 6%, o M será 16,67 metros. M dá 16,67 metros. Pronto, já sei o M, o comprimento que eu tenho que passar. Quando o móvel estiver em tangente, quanto é que tem que ser a distância para chegar na inclinação de 0%? Está ela aqui, né? Então, a seguir, vamos determinar as estacas dependentes de M. Qual é a estaca referente ao início de menos 2 para se dirigir a 0%? É isso que queremos aqui, ó. Qual é a estaca aqui desse início? A estaca referente ao início da passagem de menos 2% se dirigindo para 0%. Eu quero saber essa estaca aqui. Que estaca é essa que será? Bom, o M é 16,67 metros. O valor do M em estacas será... O M tem menos de 20 metros. Então, a estaca 0 mais 16,67 metros. Então, no início dessa estrada, nós vamos ter que vai ser 2,1288, tirando esses 1,67, vai dar 16,81. 2,128 metros, tirando 1,67, dá 1,1661. Eu fiz aqui tirei uma estaca aqui do 2, botei aqui para o 12, ficou estaca 1 mais 32,88, para poder subtrair, né? Então fiquei, em vez dessa estaca 2, essa estaca 2, na realidade, uma outra expressão dela, estaca 1 mais 32,88. Tirando aqui o M em estacas, 0 menos 16,67, vai ser o início, então, estaca 1 mais 16,68. É essa estaca aqui do início. Então, já temos essa estaca que, a partir dela, vai se começar a variar a inclinação transversal do bordo externo da estrada para ele chegar aqui na estaca 2 com 0%. E qual é a estaca referente à passagem de menos 2 para voltar à tangente? A estaca de menos 2 para voltar à tangente, né? É igual a essa estaca aqui, x5, é a estaca x5, né? Já sei o M, né? Então, eu sei aqui a estaca 10 mais 13,88. Então, se eu somar M aqui em estacas, eu vou ter essa estaca em que eu chego do zero, né? Eu chego na estaca de menos 2 e prossigo pela tangente, com esse menos 2. Então, estaca 10 mais 32,88, mais 13,88. Aqui eu errei aqui,
somei aqui, deu 49, botei estaca 10 mais 32,88, somei, deu 49, deu a mesma coisa. Aí tirei aqui duas estacas desse 49, somei aqui e tirando 20 aqui ficou 9. Tirou 9, né? Direitinho. Aqui eu nem precisava passar. Aqui era 13, 9,25. Conferi isso aqui depois. Então estaca 12, 9,25. Tem que conferir isso aqui depois. Estaca 10, 13,88. Aqui eu dei uma vacilada. Estaca 10 mais 13,88, mais essa estaca aqui. Então conserte aí depois. Vocês já podem fazer isso. Tem uma vaciladinha aí. Então resumo, esse resumo aqui das estacas notáveis, a referência da descrição é bordo externo. Está aqui esse resumo. Temos esse nosso resuminho aqui. Essa estaca aqui do final vocês vão consertar. Então, todas essas estacas aqui, notáveis, direitinho, tudo como nós já vimos. Tranquilo, espero que esteja indo direitinho, né? Então, este foi o final da parte 1. Na parte 2, teremos a distribuição da superelevação das estacas, dos pontos notáveis e das estacas inteiras, né? Essas são estacas fracionárias. Nós vamos depois ter as estacas inteiras aqui, e nós vamos ter o valor da inclinação transversal dos bordos da estrada nessas estacas inteiras e, no caso, notáveis. Bom, senhores, esse foi o final da parte 1. Espero que tenham gostado. Uma aula longa, mas eu procurei ser o mais didático possível para atender a quem está iniciando na parte de topografia, estradas, nessa questão desses estaqueamentos. Os que não estão inscritos, por favor, se inscrevam, façam algum comentário e compartilhem esse vídeo com outros colegas e até a vista, pessoal.